Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço esse cropped em crochê de square, também chamado de motivos, que possui amarração no pescoço, detalhes com pérolas na barra, mas isso é opcional, se quiser não precisa fazer. E na parte de trás também possui amarração. Fiz também a aplicação do forro, que vou mostrar como eu faço. Esse cropped é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar como eu faço em todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like e para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Também convido a me seguirem no Facebook e Instagram, vou deixar o link na descrição. Por lá pode me enviar sugestões, resultados de trabalho e como aqui tirar qualquer dúvida. Aqui está algumas sobras de fios que vou usar e tem de várias marcas. Fios Contex 295, como Fio One, tem também Extra Look da Fial, Bella Fashion da Pinguim, Alice do Joca. Todos os fios que possuem o Tex 295 devem ser usados somente um fio. E também esses fios com Tex 295 pode ser substituído por outros que têm o Tex menor, como Camila Mil, que possui o Tex 145, e Clea Mil 151. Tem o Tex bem menos que 295, porém deve ser usado então 2 fios. Então pode usar fio de várias marcas e de espessura, porém para o Tex 295 um fio e menos que 295 2 fios. E como cor principal escolhi a cor branca. Esse é o fio One com Tex 295, então vou usar um fio. E para todos esses fios que mencionei, devo usar a agulha com numeração de 1,75. E vou usar também tesoura para remates. Vou usar também tecido para forrar. Esse é malha 100% algodão. Esse é o que eu mais indico, é o mesmo para forrar biquínis, mas claro, pode usar o tecido que quiser. Vou usar também agulha de tapeceiro e pérolas. Essas pérolas são do tamanho de 6 milímetros, pode usar a quantidade que quiser, mas seguindo as minhas sugestões, para o tamanho P, use uma quantidade de 70 pérolas. Para o tamanho PP, 55 pérolas, para o M, 85, para o G, 100 e para o GG, 115. Mas claro, seguindo a quantidade que eu uso. Agora eu vou dar início ao meu primeiro motivo. Todos os outros devem ser feitos dessa mesma forma e para todos os tamanhos. Primeiro, vou dar início fazendo um anel mágico. Depois do anel mágico, faço 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. Depois das 3 correntinhas, faço mais uma de espaço. Vou para dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, vou para dentro do anel mágico e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto com uma correntinha de espaço até ficar com 8 pontos altos no total, contando com as 3 correntinhas de início. E entre um ponto alto e outro deve ter uma correntinha de espaço. Fiz os 8 pontos altos, agora vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E vou finalizar essa carreira fazendo uma correntinha depois do último ponto alto e um ponto baixíssimo, contando de baixo para cima, na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e corto o fio para trocar de cor.
Venho com outra cor de fio, vou fazer o nó inicial e vou começar a minha segunda carreira dentro do espacinho de uma correntinha. Pode escolher qualquer um. Passo o fio e faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. E no mesmo espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto, ficando com 2, contando com as 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas de espaço e no mesmo espacinho de uma correntinha de base, faço mais 2 pontos altos. Formando assim o meu primeiro leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Nessa segunda carreira, devo fazer um quadrado certinho em volta. Depois do segundo leque, vou fazer igual fiz depois do primeiro. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois do terceiro leque, faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, um leque. Uma correntinha, no próximo e último espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha e para finalizar vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E ficou certinho o quadrado em volta entre um leque e outro, um conjunto de 2 pontos altos. Agora eu venho com outra cor de fio, vou fazer o nó inicial e começar essa próxima carreira dentro do leque. Pode começar em qualquer um. E vou fazer leque sobre leque. O primeiro leque sempre faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, um ponto alto ficando com 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Feito leque sobre leque, faço uma correntinha. No primeiro espacinho de uma correntinha, faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque, faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no primeiro espacinho de uma correntinha e faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha dentro do leque, faço um leque. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira, leque sobre leque, e em cada espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos com uma correntinha de espaço. E claro, os leques são de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Finalizando aqui a minha terceira e última carreira,
Agora eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E o meu primeiro motivo já está pronto. Todos os outros vou fazer dessa mesma forma. E pode confeccionar todos primeiro antes de unir. E como vou fazer o tamanho P, a quantidade que vou precisar vai ser de 18 motivos. Para o tamanho PP, são 14 motivos. Para o tamanho M, precisa de 25 motivos. Para o G, 33. E para o GG, 42 motivos. Mas, claro, pode colocar a quantidade de motivos que quiser. Se quiser que o cropped fique maior e mais largo, é só colocar mais motivos. E se quiser mais curto e mais estreito, menos motivo. E caso queira fazer em centímetros cada square, podendo fazer mais ou menos carreiras, pode também. Por exemplo, se quiser colocar menos ou mais squares, mas que ele chegue no tamanho que precisa, com os meus pontos, 3 carreiras ficam com mais ou menos 5,5 centímetros. Então, para quem tem um ponto mais apertado e o motivo não chegou entre 5 a 6 centímetros, pode ir fazendo mais carreiras. Vou fazendo aqui todos os meus 18 motivos para o tamanho P e já volto. Já fiz todos os motivos, todos idênticos ao primeiro. E como havia dito, para o tamanho P, preciso de 18 motivos. Já venho aqui com o primeiro, venho com a cor principal do fio que eu escolhi, que é o branco, faço o nó inicial. E vou começar primeiro no leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, pode ser qualquer um. Passo o fio e vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Depois dessa primeira correntinha, faço mais 2, que será de espaço. E no mesmo espacinho de base, que é dentro do leque, faço um ponto baixo. Agora eu faço 2 correntinhas. Vou no próximo espacinho de uma correntinha, que é depois do leque, e faço um ponto baixo, que é o primeiro espacinho de uma correntinha. Faço 2 correntinhas, no próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. 2 correntinhas dentro do leque, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Ficando dessa forma. Faço 2 correntinhas, no próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo e último espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. 2 correntinhas dentro do leque, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, 2 correntinhas, em cada espacinho de uma correntinha, um ponto baixo, e dentro do leque, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Somente nesse primeiro motivo que eu faço essa última carreira com a cor principal completa. Nos outros, eu vou fazendo a última carreira com a cor principal e já unindo. Para finalizar, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o espacinho de 2 correntinhas, faço uma correntinha e corto o fio. E o primeiro motivo já está pronto, agora eu venho com o segundo. E já vou unir com esse primeiro. Inicio da mesma forma. Venho com o fio que eu escolhi como cor principal, faço o nó inicial. Venho com o próximo motivo. E ele e os próximos serão unidos dessa forma, leque com leque, ou seja, ponta com ponta, deixando eles em formato losango. Então, não devo unir deixando eles num formato quadrado, ou seja, lateral com lateral. Deve ser ponta com ponta.
Passo o fio dentro do leque, faço uma correntinha para meu primeiro ponto baixo, mais 2 correntinhas de espaço. No mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha um ponto baixo e 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro, igual fiz no primeiro. E pode escolher se já quer unir a partir desse segundo leque, do terceiro ou do quarto. Vou unir a partir desse segundo. Então, dentro do leque, faço um ponto baixo, faço assim em toda vez quando eu for unir. Uma correntinha, vou para dentro do espacinho de 2 correntinhas entre os 2 pontos baixos feitos dentro do leque do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Uma correntinha e volto para esse segundo motivo dentro do leque, onde eu fiz o primeiro ponto baixo, e faço um ponto baixo. E agora eu vou terminar de fazer essa última carreira com a cor principal desse segundo motivo. Sigo normalmente em cada espacinho de uma correntinha fazendo um ponto baixo e 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro. Dentro do leque, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Finalizando aqui a carreira, faço 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz e serviu de primeiro ponto baixo. Caminho dentro do espacinho de 2 correntinhas e corto o fio. 2 motivos já estão unidos, agora eu vou fazer da mesma forma com o terceiro. Do P ao GG eu faço a união de 3 motivos em cima. E no tamanho PP somente faço 2 uniões. Vou iniciar aqui a carreira já desse terceiro motivo e quando eu estiver no leque para unir, eu volto. Já estou chegando no quarto leque, como pode escolher entre o segundo, o terceiro e o quarto, vou unir a partir desse quarto. Faço um ponto baixo, uma correntinha, vou para dentro do espacinho de 2 correntinhas entre os pontos baixos feito dentro do leque, nessa outra ponta da lateral do segundo motivo e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para dentro do leque e faço um ponto baixo. E agora eu vou terminar de fazer a carreira, normalmente, 2 correntinhas e em cada espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Para finalizar, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha, depois caminho com um ponto baixíssimo no espacinho de 2 correntinhas, faço uma correntinha e corto o fio. E a largura da parte de cima, do tamanho P ao GG, tem essa quantidade. Lembrando que para o PP é somente 2 motivos para a parte de cima. Agora eu vou unir os motivos nos espaços que faltam entre os motivos acima e também na lateral do primeiro e do último motivo. Se nessa carreira de motivos tem 3 unidos, na próxima ficará com 4, porque vou unindo além dos espaços que faltam nas laterais do primeiro e último motivo. E da mesma forma que eu vou unir essa segunda carreira de motivos, vou unir os outros abaixo. E agora eu vou mostrar como eu faço a união do primeiro motivo, somente o primeiro e o último eu faço a união de uma lateral. Venho com o fio, faço o nó inicial, vou começar dentro do leque, todos os motivos, faço da mesma forma essa última carreira. Depois de passar o fio, faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, depois mais 2 de espaço. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha fazendo um ponto baixo e 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro. Como é o primeiro, posso unir a partir de qualquer leque. Já vou unir a partir desse segundo, faço um ponto baixo dentro do leque e uma correntinha somente. Vou na ponta de baixo, que é esse espacinho de 2 correntinhas entre 2 pontos baixos feito dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Para qualquer tamanho eu faço assim.
Depois faço uma correntinha, volto para dentro do leque e faço um ponto baixo. Agora eu vou unir nos espacinhos de 2 correntinhas até chegar na outra ponta, na outra lateral. E para unir nas alcinhas, depois do ponto baixo, faço uma correntinha somente, pego no meio da primeira alcinha e vou fazer um ponto baixo, dentro do espacinho de 2 correntinhas. Faço uma correntinha, volto para esse último motivo, no próximo espacinho de uma correntinha faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou na próxima alcinha de 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para esse último motivo, no próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. E sigo fazendo assim, uma correntinha na próxima alcinha, do motivo acima um ponto baixo, uma correntinha, volto para o último motivo, no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, vou agora na última alcinha de 2 correntinhas do motivo acima e faço um ponto baixo, uma correntinha e já vou voltar para o último motivo, dentro do leque faço um ponto baixo, uma correntinha, vou unir com outro espacinho de 2 correntinhas entre os 2 pontos baixos do motivo acima, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, volto para esse último motivo dentro do leque novamente e faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Agora eu vou terminar essa última carreira normalmente, da mesma forma que eu fiz as outras, fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha. Dentro do leque, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha, caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas, fazer uma correntinha e cortar o fio. E o primeiro motivo da segunda carreira ficou dessa forma. Agora eu vou unir o segundo motivo e nele será unido 2 lados do motivo. Então, venho com o segundo square da segunda carreira. Para qualquer tamanho eu faço a união dessa forma. E vou iniciar já a união, voltando com o fio e fazendo o nó inicial. Em todos, inicio da mesma forma, dentro do leque passo o fio e faço uma correntinha para meu primeiro ponto baixo. Depois vou fazer 2 correntinhas e dentro do leque novamente um ponto baixo. E vou seguir normalmente aqui até o segundo leque. A partir do segundo leque que vou começar a unir. Os motivos do meio que tem que unir as 2 laterais deles, recomendo unir a partir do segundo leque. E para unir sempre faço da mesma forma, um ponto baixo dentro do leque e uma correntinha. Vou no espacinho de 2 correntinhas dessa ponta de baixo do motivo do lado direito e vou fazer um ponto baixo dentro desse espacinho de 2 correntinhas. Para qualquer tamanho eu faço assim e em todas as uniões do motivo do meio. Faço uma correntinha, volto para dentro do leque do último motivo e faço um ponto baixo. E agora eu vou unir em todas as alcinhas de 2 correntinhas, igual fiz no primeiro motivo. Então, depois do ponto baixo, faço uma correntinha, pego na primeira alcinha do motivo acima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para esse último motivo e faço um ponto baixo no próximo espacinho de uma correntinha. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha, vou na próxima alcinha de 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha do último motivo, um ponto baixo. E sigo unindo da mesma forma que eu fiz no primeiro, em cada espacinho de uma correntinha faço um ponto baixo do último motivo e do motivo acima, em cada alcinha, um ponto baixo.
E antes e depois do ponto baixo, deve fazer uma correntinha de espaço. Feita a última união no último espacinho de 2 correntinhas desse motivo direito que eu estou unindo, vou fazer uma correntinha e voltar para esse último motivo dentro do leque fazendo um ponto baixo. Depois vou fazer um ponto baixo e vou dentro do espacinho de 2 correntinhas entre os pontos baixos do motivo direito e sem fazer correntinha, vou dentro do espacinho de 2 correntinhas entre os 2 pontos baixos do motivo esquerdo. Então, faço ponto baixo nos 2 motivos sem espacinho de uma correntinha. Vou dentro do leque, faço um ponto baixo, uma correntinha. No espacinho de 2 correntinhas do primeiro motivo, um ponto baixo. No espacinho de 2 correntinhas do motivo direito, um ponto baixo. No espacinho de 2 correntinhas do motivo esquerdo, um ponto baixo. E agora, volto fazendo uma correntinha e um ponto baixo dentro do leque do último motivo. Ficando dessa forma. Faço assim em todos os motivos que vão ficar no meio. E agora vou unir em cada alcinha, depois do ponto baixo faço uma correntinha, um ponto baixo na primeira alcinha, um ponto baixo, volto no último motivo, no próximo espacinho de uma correntinha um ponto baixo, e vou seguir fazendo assim. Um ponto baixo em cada alcinha, e espacinho de uma correntinha do último motivo com uma correntinha de espaço. Unindo no último espacinho de uma correntinha do motivo esquerdo, vou fazer uma correntinha e já vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Depois faço uma correntinha e um ponto baixo no espacinho de 2 correntinhas entre os 2 pontos baixos do motivo esquerdo, ou seja, nessa ponta de baixo. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha, volto para esse último motivo e faço um ponto baixo dentro do leque. Eu faço assim a união do motivo do meio, unindo os 2 lados. Agora eu vou terminar essa carreira normalmente, fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha e um ponto baixíssimo no espacinho de 2 correntinhas. Faço uma correntinha e corto o fio. E como para o tamanho PP são 2 motivos na primeira carreira, na segunda são 3 motivos. E se são 3 motivos, o terceiro e último motivo é unido somente em um lado do motivo igual ao primeiro. Do P ao GG é feito isso no 4º motivo. Então, o terceiro vou unir igual ao segundo, que ainda está entre um motivo e outro. Então, faço a união normalmente nas laterais dos 2 motivos. Depois, quando chegar no meio, faço um ponto baixo dentro do leque do último motivo, uma correntinha, um ponto baixo no espacinho de 2 correntinhas do motivo direito, sem fazer correntinha, um ponto baixo no espacinho de 2 correntinhas do motivo esquerdo. Depois sigo unindo nas laterais normalmente até chegar na ponta de baixo, onde já tem o segundo motivo unido, no espacinho de 2 correntinhas. E termino a carreira normalmente. Vou unir o terceiro aqui e quando for unir o 4º motivo, eu volto. Já estou com o 4º motivo para fazer a união. Já uni o terceiro igual ao segundo. No meio aqui eu fiz um ponto baixo no espacinho de 2 correntinhas, entre um ponto baixo e outro de cada motivo. Agora eu vou unir o 4º e último motivo, que vai ser igual ao primeiro, unindo somente uma lateral. Já iniciei a última carreira e já chegando no segundo leque, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vou dentro do espacinho de 2 correntinhas do lado direito, nessa ponta da lateral, e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para dentro do leque e faço um ponto baixo.
E agora eu vou seguir unindo nas alcinhas, normalmente igual eu uni todas as outras. Fazendo uma correntinha, um ponto baixo na alcinha, voltando, fazendo uma correntinha e um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha. Até chegar na ponta de baixo, que é o espacinho de duas correntinhas entre dois pontos baixos feitos dentro do leque. E depois de finalizar aqui a união, unindo somente a lateral desse último square, vou terminar essa última carreira normalmente. Agora eu vou finalizar aqui, vou fazer uma correntinha e cortar o fio. E a segunda carreira já está pronta, ficando do tamanho P ao GG 4 motivos na segunda carreira, lembrando que para o PP somente são 3 motivos. E para iniciar a terceira carreira, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na segunda, iniciar unindo somente uma lateral do primeiro motivo, depois venho com o segundo motivo, unindo duas laterais deles, depois venho com o terceiro e o quarto, unindo as duas laterais deles também, e o último motivo, somente uma lateral. Vou unir aqui fazendo da mesma forma que eu fiz na segunda carreira. E quando chegar no meio, em cima do último motivo, que está abaixo, faço um ponto baixo, uma correntinha. Faço um ponto baixo no espacinho de duas correntinhas do motivo direito e um ponto baixo no espacinho de duas correntinhas do motivo esquerdo, sem fazer correntinha de espaço. E depois de unir no último motivo, que será somente em uma lateral, vou unir a próxima carreira, que será a quarta, da mesma forma. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer 4 carreiras. Para o tamanho M eu faço 5, para o G 6 e para o GG 7 carreiras. Para o tamanho PP eu faço 4 carreiras também. E a cada carreira terá um motivo a mais. Mas a quantidade fica à escolha de cada um, se quiser fazer com mais carreiras ou menos. Quanto mais carreiras fizer, mais largo vai ficar. Então, vou unindo aqui todos os motivos, seguindo o mesmo exemplo dos primeiros e seguindo o mesmo formato de desenho. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, a quarta e última carreira ficará com 6 motivos. Quando eu estiver com todos unidos, eu volto. Fiz a união dos 18 squares para o meu tamanho P, seguindo o mesmo passo a passo do início, deixando todos eles em formatos losango. Na primeira carreira de motivos e na última, ficaram um espaço entre os motivos. E agora eu vou preencher todos esses espaços, para que fiquem retas, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Vou fazer da mesma forma, unir todas as alcinhas do primeiro motivo, de um lado, no meio dos dois motivos e nas alcinhas do outro motivo. E vou mostrar como eu faço para preencher. Voltei com o fio para fazer o preenchimento entre os motivos e faço da mesma forma para todos os tamanhos. Primeiro inicio com 6 correntinhas, conto esse primeiro nozinho como correntinha. E depois de fazer 6 correntinhas, vou voltar na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo, formando assim um círculo. Agora eu vou trabalhar pontos altos duplo e para o meu primeiro ponto alto duplo vou fazer 4 correntinhas.
Depois das 4 correntinhas, faço uma correntinha de espaço, vou para dentro do círculo e faço um ponto alto duplo. E ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha, passo por dentro do círculo, dou a laçada uma vez, dou a laçada pela segunda vez e dou a laçada pela terceira vez. Faço uma correntinha dentro do círculo, faço um ponto alto duplo. A quantidade de pontos altos duplos são a mesma para todos os tamanhos e contando com as 4 correntinhas de início. E a quantidade é de acordo com a quantidade de alcinhas dos 2 motivos. Não conto o espacinho de 2 correntinhas dentro do leque, somente as alcinhas. O meio entre os motivos, que vai ser onde eu vou prender, por isso conto ele. E as alcinhas do outro motivo. E o espacinho de 2 correntinhas também na ponta eu não conto. Se são 4 alcinhas nos 2 motivos, totalizando 8, e eu conto o meio também, porque vai ser onde eu vou prender, então devo fazer 9 pontos altos duplos. Para todos os tamanhos vai ser essa mesma quantidade. Vou prender nas alcinhas e no meio. Então, eu não prendo na ponta de baixo, que é o espacinho de 2 correntinhas, entre um ponto baixo e outro, dentro do leque. Somente as alcinhas. Vou continuar fazendo aqui meus pontos altos duplo, com um espacinho de uma correntinha, até ficar com 9, contando com as 4 correntinhas feitas no início. Terminei de fazer os 9 pontos altos duplo. Agora, para prender, vou virar e vou fazendo correntinhas para prender nas alcinhas e no meio. Faço da mesma forma para todos os tamanhos. Em cima desse primeiro ponto alto duplo, faço 3 correntinhas antes de prender. Feito as 3 correntinhas, vou na primeira alcinha e vou fazer um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 2 correntinhas somente. Vou no primeiro espacinho de uma correntinha, depois desse primeiro ponto alto duplo, e vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou no próximo espacinho de uma correntinha, que vai ser agora entre o segundo e o terceiro ponto alto duplo, e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou na próxima alcinha do motivo e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Depois o terceiro ponto alto duplo. Faço uma correntinha, vou na próxima e última alcinha do motivo e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, no próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Agora, chegando no meio, onde tem a união dos motivos, para unir no meio, vou fazer um total de 3 correntinhas. Na hora de unir no meio de todos os motivos, faço dessa forma e faço assim para todos os tamanhos. Quando chegar no meio, faço 3 correntinhas e um ponto baixo entre os motivos. Depois do ponto baixo, faço 3 correntinhas, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo.
Somente no meio que eu faço dessa forma, 3 correntinhas antes e depois do ponto baixo. Agora eu vou unir normalmente nesse outro motivo em todas as alcinhas, fazendo somente 2 correntinhas, igual fiz no primeiro motivo, antes de chegar no meio. Vou fazendo um ponto baixo em cada alcinha, antes e depois do ponto baixo, 2 correntinhas de espaço, e sempre vou voltando em cada espacinho de uma correntinha, entre um ponto alto duplo e outro, fazendo um ponto baixo. Fazendo na última alcinha um ponto baixo, lembrando que eu não faço no espacinho de 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro, que fica na ponta. Agora eu finalizo, igual no início eu fiz 3 correntinhas, vou fazer 3 correntinhas e contando de baixo para cima, um ponto baixíssimo na quarta correntinha das 4 iniciais. Faço uma correntinha e corto o fio. E ficou dessa forma, já preenchido o primeiro espaço entre 2 motivos, e vou fazer essa mesma repetição em todos os outros. Volto com o fio, faço 6 correntinhas, vou contar o primeiro nozinho como correntinha. E depois das 6 correntinhas, volto na primeira e faço um ponto baixíssimo. Feito o círculo, faço 4 correntinhas para meu primeiro ponto alto duplo, mais uma de espaço, e volto para dentro do círculo e faço um ponto alto duplo. E vou fazendo uma correntinha e um ponto alto duplo dentro do círculo, até totalizar 9 pontos altos duplo, contando com as 4 correntinhas feitas no início. Feitos 9 pontos altos duplos, vou virar e já vou começar a unir, fazendo primeiro 3 correntinhas. Vou na primeira alcinha do motivo do lado direito e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e volto fazendo no primeiro espacinho de uma correntinha, depois do primeiro ponto alto duplo, um ponto baixo. E sigo unindo fazendo 2 correntinhas e em cada alcinha do motivo um ponto baixo e sempre voltando em cada espacinho de uma correntinha fazendo um ponto baixo. E antes e depois de cada ponto baixo, 2 correntinhas de espaço. E quando chego na última alcinha do primeiro motivo, para unir no meio faço 3 correntinhas. E depois das 3 correntinhas, um ponto baixo entre os motivos. E depois do ponto baixo, faço 3 correntinhas e no próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Antes e depois do ponto baixo feito no meio, faço sempre 3 correntinhas e depois de unir no meio, vou seguir em cada alcinha unindo normalmente, fazendo 2 correntinhas somente. Unindo aqui na última alcinha desse outro motivo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo,
contando de baixo para cima na quarta correntinha das 4 iniciais. Vou fazer uma correntinha e cortar o fio. E a parte de cima, em todo o espacinho entre um motivo e outro, já está preenchido. Agora, vou dar continuidade fazendo toda a parte de baixo da mesma forma. Quando eu estiver com todos os espacinhos preenchidos, eu volto. Terminei de preencher todos os espacinhos, ficando dessa forma, da mesma forma que eu fiz no início. E no meio somente que eu faço 3 correntinhas para unir, antes e depois do ponto baixo. Agora eu vou fazer a primeira carreira de acabamento. Antes de iniciar as carreiras de acabamento, primeiro vou passar todas as pérolas que eu preciso no fio. E como estou fazendo tamanho P, vou passar aqui no fio 70 pérolas. Pode usar agulha de tapeceiro também se achar mais fácil. Vou passando aqui e já volto. Já passei aqui todas as minhas pérolas e vou empurrando ela e trabalhando normalmente. Vou fazer a primeira carreira de acabamento toda a volta sem usar pérolas e somente na próxima carreira que vou usar. E agora já vou dar início à primeira carreira, faço o nó inicial no fio. A peça deve ficar de cabeça para baixo. Vou nesse espacinho de 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro feito dentro do leque desse primeiro motivo, que é onde deve iniciar. E nessa ponta, virando a peça, é a ponta de baixo. Depois de passar o fio, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, depois mais 6 correntinhas. Depois das 6 correntinhas, vou fazer um ponto baixo, saltando essa correntinha onde eu fiz a união do motivo e vou direto pegando no meio desse último ponto da carreira de pontos altos duplo. Nele faço um ponto baixo, depois 6 correntinhas de espaço. Vou saltar o meio e vou na outra carreira de pontos altos duplo, depois do meio, pego no meio desse último ponto e faço um ponto baixo. Faço 6 correntinhas. Vou saltar as correntinhas que eu fiz a união no motivo e vou direto no meio do motivo, que é onde tem 2 correntinhas de espaço, entre um ponto baixo e outro. E vou fazer um ponto baixo. Faço assim para todos os tamanhos. Faço 6 correntinhas, vou direto na carreira de pontos altos duplo, pego no meio do último ponto e faço um ponto baixo. 6 correntinhas, vou na outra carreira de pontos altos duplo, pego no meio do último ponto e faço um ponto baixo. 6 correntinhas. Vou no espacinho de 2 correntinhas, que é a ponta de baixo do motivo, e faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até o final. 6 correntinhas, na carreira de pontos altos duplo, um ponto baixo, 6 correntinhas, na próxima carreira de pontos altos duplo, um ponto baixo. 6 correntinhas, no espacinho de 2 correntinhas, entre um ponto baixo e outro, feito dentro do leque do motivo, faço um ponto baixo. Já chegando aqui no último motivo, vou fazer igual eu fiz no início, 6 correntinhas e um ponto baixo nessa ponta, no espacinho de 2 correntinhas. Lá no início, eu iniciei já nesse espacinho de 2 correntinhas. A partir de agora, eu só vou trabalhar fazendo 2 correntinhas, vou aqui na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Depois de fazer um ponto baixo na primeira alcinha e já passando para a lateral, faço 2 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo em cada alcinha com espacinho de 2 correntinhas. E depois de fazer um ponto baixo no último espacinho de 2 correntinhas,
faço 2 correntinhas. No espacinho de 2 correntinhas, entre um ponto baixo e outro, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. E no mesmo espacinho, um ponto baixo. Faço isso porque aqui eu vou fazer um cordão. E agora eu vou seguir por toda a lateral, normalmente fazendo 2 correntinhas. E em cada alcinha, um ponto baixo. Depois de fazer um ponto baixo na última alcinha do motivo, quando chegar na união de 2 motivos, faço 2 correntinhas. E no meio certinho, entre um motivo e outro, faço um ponto baixo. Pegando debaixo do ponto baixo que eu fiz dentro do espacinho de 3 correntinhas do outro motivo. Depois do ponto baixo feito no meio, faço 2 correntinhas, vou na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Então, eu não faço no espacinho de 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro. Faço somente nas alcinhas e no ponto baixo da união dos 2 motivos. E agora eu vou seguir fazendo normalmente 2 correntinhas e um ponto baixo em cada alcinha de 2 correntinhas. Quando chegar no meio dos 2 motivos na união, pegando no meio do ponto baixo, faço um ponto baixo também. Quando eu estiver chegando na outra ponta de cima, eu volto. Fiz aqui toda a lateral, um ponto baixo em cada alcinha, e na união dos motivos também eu fiz um ponto baixo. E agora, chegando nessa ponta de cima, vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Ficando igual eu fiz na lateral, e aqui também vou fazer um cordão na próxima carreira. Vou passar agora para a parte de cima, que será diferente da que eu fiz embaixo, com 6 correntinhas. Na parte de cima, faço somente 2 correntinhas. Nessa alcinha que eu uni pela última vez, desse motivo, nessa próxima alcinha, eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Vou direto nessas correntinhas que eu fiz antes de fazer a união e vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntinhas na carreira de pontos altos duplo, um ponto baixo. 2 correntinhas no meio do círculo, um ponto baixo. 2 correntinhas na carreira que é de pontos altos duplo, um ponto baixo. E vou fazendo igual eu fiz antes de chegar no meio. 2 correntinhas. Nas correntinhas que eu fiz antes de unir, um ponto baixo. 2 correntinhas. Nessa última alcinha que eu uni, um ponto baixo. 2 correntinhas, um espacinho de 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro, um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até o final. 2 correntinhas. Nessa próxima alcinha, um ponto baixo. 2 correntinhas, nas correntinhas da união, um ponto baixo. 2 correntinhas na carreira de pontos altos duplo, um ponto baixo. 2 correntinhas no meio do círculo, um ponto baixo. E sigo assim em cada carreira. Espacinho de 2 correntinhas, alcinha, faço um ponto baixo, com 2 correntinhas de espaço. Chegando aqui já no final, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo nesse espacinho de 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro, ficando igual no início. Então, já fiz aqui na outra ponta o espacinho que eu vou fazer a alça e já vou passar para a outra lateral fazendo igual eu fiz na primeira. 2 correntinhas e em cada alcinha e no meio dos motivos, um ponto baixo. Chegando aqui já na parte de baixo, novamente, onde eu iniciei, terminei de fazer toda a lateral e já fiz na outra ponta do último motivo o espacinho de 3 correntinhas entre um ponto baixo e outro para fazer a alça depois. Nas pontas das laterais e na parte de cima ficam tudo igual. Um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo para passar a alcinha. Tudo que eu fiz no início eu faço por toda a volta e no final. Agora eu vou finalizar aqui, depois de fazer
um ponto baixo na última alcinha desse último motivo, vou fazer 2 correntinhas. E na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar sobre 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Depois de chegar na terceira correntinha, passo por dentro da alcinha com um ponto baixo. Faço um total de 6 correntinhas e já vou começar a colocar as pérolas. E como vou colocar 5 pérolas na ponta, então puxo para cá 5 pérolas. Lembrando que pode colocar a quantidade que quiser. Depois da sexta e última correntinha, eu vou fazer uma correntinha saltando todas as pérolas. Então, faço uma correntinha dando a laçada no fio bem próximo à última pérola. Vou fazer 6 correntinhas. Pego no meio da próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço 6 correntinhas. Passo para cá 5 pérolas. E faço uma correntinha, dando a laçada no fio bem próximo à última pérola. Dá até para apertar um pouco depois que fazer essa correntinha, para que as pérolas não fiquem frouxas. Agora faço 6 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. E sigo fazendo essa mesma repetição até o final. Faço 6 correntinhas. Passo para cá 5 pérolas. Faço uma correntinha pegando no fio bem próximo à pérola. Devo puxar o fio para apertar também. Faço 6 correntinhas e na próxima alcinha, um ponto baixo. E vou continuar fazendo aqui um ponto baixo na alcinha, 6 correntinhas. Passo 5 pérolas e faço uma correntinha para prender, 6 correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha. Quando eu tiver feito o meu último conjunto de pérolas, eu volto. Terminei de fazer a aplicação de todas as pérolas, ficando dessa forma, seguindo o mesmo passo a passo do início. E agora já vou passar aqui para a lateral. Do outro lado, eu caminhei com um ponto baixíssimo até a terceira correntinha para iniciar essa carreira. E aqui no fim desse lado, vou caminhar contando de baixo para cima, da terceira correntinha até a primeira com um ponto baixíssimo. E chegando no ponto baixo, dentro dele também faço um ponto baixíssimo. Vou passar para a primeira alcinha de 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou para a próxima alcinha de 2 correntinhas e faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Na próxima, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. E sigo fazendo em cada espacinho de 2 correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois de fazer esse conjunto de pontos no último espacinho de 2 correntinhas, nessas 3 correntinhas que eu fiz entre um ponto baixo e outro na ponta, vou fazer um ponto baixo e já vou dar início à alça. Para a alça, vou fazer correntinhas. Pode fazer a quantidade que quiser, mas recomendo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Vou fazer, para o meu tamanho P, 80 correntinhas.
Faço essa mesma quantidade para todos os tamanhos, mas fica a escolha de cada um. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer as minhas 80 correntinhas e depois de fazer a quantidade de correntinhas que preciso, faço mais duas, que vai servir de primeiro meio ponto alto, e conto de baixo para cima até a quarta correntinha e nessa quarta faço um meio ponto alto. O meio ponto alto é uma laçada, passo por dentro da correntinha, dou a laçada e passo por dentro de todas as alcinhas. Vou na próxima correntinha e faço um meio ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um meio ponto alto e sigo fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base. Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Chegando aqui nas últimas correntinhas e terminando a minha primeira alça, vou aqui na última e vou fazer um meio ponto alto. E vou dentro do espacinho de 3 correntinhas, onde eu fiz o ponto baixo para iniciar a alça, vou fazer um ponto baixo para finalizar. E já vou na primeira alcinha de 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos, da mesma forma que eu fiz antes de fazer a alça. Na próxima alcinha de 2 correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou seguir fazendo o acabamento dessa forma até chegar na outra ponta, que é onde tem um espacinho de 3 correntinhas entre um ponto baixo e outro. Depois de fazer a segunda alça, vou fazer o acabamento na parte de cima, igual à lateral, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Se quiser, nas laterais pode ter mais ou menos pontos que as alças de cima. Eu já prefiro deixar todas do mesmo tamanho. E depois de toda a alça, devo ir na primeira alcinha e fazer um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos, assim por toda a volta. E toda a alça devo começar fazendo um ponto baixo no espacinho de 3 correntinhas, o mesmo total de correntinhas que eu fiz nas outras. Faço mais duas, depois que ficar do tamanho que precisa, e volto contando de cima para baixo na quarta correntinha, fazendo um meio ponto alto. Depois sigo fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base. Terminei de fazer o acabamento por toda a volta, fiz todas as alças da mesma forma que eu fiz a primeira. E nos espacinhos de 2 correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora vou finalizar aqui. Depois de fazer o conjunto de pontos no último espacinho de 2 correntinhas, onde tem o ponto baixo, que foi onde eu caminhei com um ponto baixíssimo até a terceira correntinha da primeira alcinha, vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou fazer o arremate de todos os fios. Pode fazer da forma que quiser. Quando são 2 fios, eu passo um deles em alguns dos pontos do lado avesso e dou alguns nós. Depois passo por dentro de uns pontos e corto. Quando é um fio somente, eu passo por dentro de um dos pontos do lado avesso e faço pelo menos umas 2 ou 3 correntinhas. Passo o fio novamente por dentro de uns pontos e corto. Vou fazendo todo o arremate e volto para mostrar como eu faço a aplicação do tecido. Fiz o arremate de todos os fios. E agora venho com o tecido para fazer a aplicação. Primeiro desdobro ele. Viro a peça para deixar ela em cima do tecido. E vou cortar o tecido por toda a volta no formato certinho da peça.
Depois de fazer o corte no tecido por toda a volta, eu vou dobrando ele. Se quiser, pode usar alfinete para ficar mais fácil. E depois de dobrar, venho com a agulha e o fio mesmo que utilizei para fazer a peça e vou fazer um nozinho na ponta. Vou passar a agulha primeiro no tecido, de dentro para fora. E vou costurar alinhavando. Recomendo não costurar nas bordas. Deixo o fio um pouco mais para dentro. Vou passar por dentro de alguns pontos e apareço um pouco mais na frente no tecido. Novamente passo por dentro de alguns pontos e apareço um pouco mais na frente. Pode fazer a costura que quiser, se quiser costurar reto ou alinhavando como estou fazendo. E recomendo deixar mais ou menos a mesma distância entre uma costura e outra, só mesmo para ficar mais bonito. E vou dar seguimento costurando dessa mesma forma por toda a volta até o final. Vou dobrando o tecido para dentro, deixando pelo menos um pouquinho da borda para fora. E deve tomar cuidado para não puxar tanto o tecido de um lado e faltar do outro. Vou costurando aqui e quando eu estiver chegando na parte de baixo, eu volto. Terminei de costurar todas as laterais e a parte de cima. E agora eu vou passar para a parte de baixo, que é onde tem as alcinhas com 6 correntinhas. Antes ainda tem um pedacinho aqui na lateral, vou dobrar e costurar. Na parte de baixo, devo dobrar o tecido para dentro, antes das alcinhas de 6 correntinhas, para que o tecido não apareça na parte da frente. Então, vou dobrando e costurando normalmente e tomar cuidado para que o tecido não fique nas alcinhas. E vou continuar costurando aqui até o final. É importante usar a mesma cor de fio que confeccionou a peça, porque pode aparecer uns pontos na parte da frente. E as alcinhas vai ficando livres de 6 correntinhas. Quando eu tiver feito toda a costura, eu volto. Fiz a costura de todo o tecido, ficando dessa forma. E o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like e para quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Também convido a me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, vou deixar o link na descrição. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.